Você sabia que milhões de brasileiros sofrem diariamente com aquela sensação horrível de queimação no peito, mas continuam consumindo exatamente os alimentos que pioram tudo? Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente já sentiu aquele desconforto subindo pelo esôfago, aquela azia que não passa nem com água gelada e talvez esteja cansado de tomar remédios que só mascaram o problema. Hoje eu vou revelar 4 vilões que estão na sua mesa todos os dias e que você nem imagina o quanto estão sabotando sua saúde digestiva. E olha, o terceiro da lista vai te surpreender porque é considerado saudável por muita gente. Fique até o final porque além de descobrir quais são esses alimentos, você vai entender exatamente o que eles fazem no seu organismo. E mais importante ainda, vou compartilhar alternativas práticas que vão transformar sua qualidade de vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser a chave para finalmente se livrar desse incômodo que te acompanha há tanto tempo. Sabe aquela sensação de ter uma brasa ardendo no meio do peito? Você já deve ter passado por isso, não é mesmo? Aquele gosto amargo que sobe até a garganta, principalmente depois daquela refeição caprichada no almoço de domingo com a família. Pois é, meu amigo, minha amiga, se você está sofrendo com refluxo gastroesofágico, precisa prestar muita atenção no que vou compartilhar agora, porque sua alimentação pode estar sendo sua maior inimiga sem você perceber. Vamos começar falando sobre o primeiro grande vilão da sua digestão, aquele que está presente em praticamente todas as mesas brasileiras e que você provavelmente consome diariamente sem nem pensar 2 vezes. Estou falando do café, sim, nosso querido cafezinho de todo dia. Você toma quantas xícaras por dia? 2, 3, 4? Seja honesto comigo. O café, por mais que seja uma paixão nacional e que nos ajude a despertar pela manhã, é um dos principais gatilhos para crises de refluxo. A cafeína presente nele relaxa o esfíncter esofágico inferior, aquela válvulazinha que separa o estômago do esôfago, e quando ela relaxa demais, permite que o ácido estomacal suba, causando toda aquela queimação desagradável. Mas não é só a cafeína que causa problema, viu? O café em si estimula a produção de ácido clorídrico no estômago, criando um ambiente ainda mais ácido e propício para o refluxo acontecer. Você já percebeu que quando toma café de estômago vazio, sente aquela queimação quase instantânea? É exatamente isso acontecendo no seu organismo. E o pior é que muita gente acha que tomando café descafeinado resolve o problema, mas não é bem assim. Mesmo o descafeinado mantém outras substâncias que irritam a mucosa gástrica e podem desencadear os sintomas. Agora me conta uma coisa, você costuma tomar refrigerante nas refeições? Aquela Coca-Cola geladinha no almoço, aquele Guaraná no jantar? Se a resposta for sim, tenho uma notícia importante para compartilhar. Os refrigerantes são verdadeiras bombas para quem sofre de refluxo, e vou explicar exatamente por quê. Primeiro, eles são extremamente ácidos, com pH variando entre 2,5 e 3,5, praticamente a mesma acidez do suco gástrico. Quando você ingere algo tão ácido, está literalmente adicionando mais acidez a um sistema que já está desequilibrado. Além disso, o gás presente nessas bebidas causa distensão abdominal, aumentando a pressão dentro do estômago e forçando o conteúdo gástrico a subir pelo esôfago. Você já sentiu aquela sensação de estufamento depois de tomar refrigerante? É seu estômago expandindo e pressionando tudo ao redor. E não adianta pensar que os refrigerantes Diet ou Zero são melhores, porque eles mantêm a acidez e o gás, principais responsáveis pelo agravamento do refluxo. Sem contar que muitos refrigerantes contêm cafeína, principalmente os de cola, criando uma combinação dupla de problemas para seu sistema digestivo. Agora chegamos ao terceiro alimento da nossa lista, e esse vai surpreender muita gente porque é considerado saudável e natural. Estou falando dos tomates e seus derivados, como molho de tomate, ketchup, extrato de tomate. Você gosta de uma boa macarronada no domingo? Uma pizza caprichada no final de semana? Pois saiba que o tomate é naturalmente ácido e pode ser um grande gatilho para crises de refluxo.
o pH do tomate fica em torno de 4,3 a 4,9. E quando cozinhado e concentrado em molhos, essa acidez se intensifica ainda mais. O interessante é que muitas pessoas não fazem essa conexão porque o tomate está tão presente na nossa culinária que nem percebemos seu impacto. Quantas vezes você comeu uma lasanha deliciosa e depois passou a noite com azia sem entender o porquê? O molho de tomate presente nesses pratos pode ter sido o grande responsável. E o ketchup, então? Além da acidez natural do tomate, ainda tem açúcar e conservantes que pioram ainda mais a situação. Você já parou para pensar nisso quando coloca ketchup no seu lanche? E não podemos esquecer do quarto e último vilão da nossa lista, que são os alimentos gordurosos e frituras em geral. Aquela coxinha da padaria, o pastel da feira, a batata frita do fast food, o churrasco gorduroso do final de semana. Você consegue resistir a essas tentações? A gordura é um dos piores inimigos de quem tem refluxo porque retarda o esvaziamento gástrico, fazendo com que o alimento permaneça mais tempo no estômago, aumentando as chances do conteúdo gástrico retornar para o esôfago. Além disso, alimentos muito gordurosos também relaxam o esfíncter esofágico inferior, assim como o café, criando uma porta aberta para o ácido subir. Você já percebeu que depois de comer uma feijoada completa, com todas aquelas carnes gordurosas, a sensação de peso e queimação demora horas para passar? É porque seu estômago está lutando para processar toda aquela gordura, e enquanto isso, o risco de refluxo aumenta consideravelmente. Mas calma, não estou aqui só para tirar seus prazeres gastronômicos. Muito pelo contrário. Quero que você entenda que pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida. Você não precisa viver à base de água e bolachas de água e sal. Existem alternativas deliciosas e que não vão agravar seu refluxo. Por exemplo, no lugar do café tradicional, você já experimentou chás de ervas como camomila, erva doce ou gengibre. Eles não só são saborosos, como ainda ajudam na digestão. E quanto aos refrigerantes, que tal trocar por água de coco natural, sucos não ácidos como de melão ou pera, ou até mesmo água saborizada com hortelã e pepino? Você vai se surpreender com o quanto essas bebidas podem ser refrescantes e prazerosas. Já tentou fazer essa substituição alguma vez? O interessante é que depois de um tempo sem refrigerante, seu paladar muda e você nem sente mais falta daquela explosão de açúcar e gás. Sobre os tomates, você pode explorar outros tipos de molhos para suas massas, como molho branco, pesto ou até mesmo um delicioso molho de abóbora. Já experimentou fazer um espaguete com azeite, alho e brócolis? É uma delícia e seu estômago agradece. E para temperar saladas, ao invés do vinagre, que também é ácido, use limão siciliano, que é menos ácido que o Tahiti, ou invista em ervas frescas que dão muito sabor sem agredir seu sistema digestivo. Agora, sobre as gorduras, não estou dizendo para você virar vegetariano ou viver de alface, mas sim para fazer escolhas mais inteligentes. Prefira carnes magras, grelhadas ou assadas ao invés de fritas. Troque a batata frita por batata assada com ervas. Use azeite de oliva com moderação ao invés de óleo em excesso. Você já notou como se sente mais leve depois de uma refeição grelhada comparada a uma fritada? É importante também falar sobre a forma como você come, não apenas o que você come. Você tem o hábito de comer rápido, quase engolindo a comida? Isso também agrava o refluxo porque você engole mais ar e não mastiga adequadamente, sobrecarregando seu estômago. Quantas vezes você conta que mastiga cada garfada? O ideal seria pelo menos 20 vezes, mas sei que na correria do dia a dia isso parece impossível. Mas que tal começar tentando mastigar um pouco mais devagar, pelo menos no jantar? Outro ponto crucial é o tamanho das porções. Você é daqueles que enche o prato e come até não aguentar mais? Grandes refeições distendem o estômago e aumentam a pressão intraabdominal, facilitando o refluxo. Experimente fazer refeições menores e mais frequentes ao longo do dia. Ao invés de 3 refeições grandes, que tal 5 ou 6 menores?
seu sistema digestivo vai trabalhar com muito mais eficiência. E aquele hábito de deitar logo depois de comer, você tem? Assistir televisão deitado no sofá depois do jantar? Esse é um erro clássico que praticamente garante uma noite de azia e desconforto. O ideal é esperar pelo menos 3 horas depois de comer antes de se deitar. Se não for possível, pelo menos eleve a cabeceira da cama uns 15 centímetros, usando calços nos pés da cama ou um travesseiro anti-refluxo. Você já tentou isso? A gravidade vai ser sua aliada impedindo que o ácido suba. Falando em hábitos noturnos, você costuma fazer aquele lanchinho antes de dormir? Aquele sanduíche? Aquela bolachinha com café? Pois esse pode ser um dos piores hábitos para quem tem refluxo. Durante o sono, nossa digestão fica mais lenta e o esfíncter esofágico relaxa naturalmente, criando o cenário perfeito para o refluxo noturno. Quantas vezes você já acordou no meio da noite com aquela sensação de queimação ou até mesmo com tosse seca? Pode ter sido o reflexo do ácido chegando até sua garganta. A hidratação também é fundamental no controle do refluxo, mas tem um jeito certo de beber água. Você costuma beber grandes quantidades de uma vez só? Isso pode distender o estômago e piorar os sintomas. O ideal é beber pequenos goles ao longo do dia, mantendo-se sempre hidratado, mas sem sobrecarregar o estômago. E evite beber muito líquido durante as refeições. Isso dilui os sucos gástricos e pode prejudicar a digestão. Que tal tentar beber água 30 minutos antes ou depois das refeições? Agora vamos falar de algo que muita gente não associa ao refluxo, mas que tem uma influência enorme: o estresse. Você anda muito estressado ultimamente? Preocupações com família, trabalho, contas para pagar? O estresse aumenta a produção de ácido no estômago e pode desregular todo o sistema digestivo. Quando foi a última vez que você tirou um tempo só para relaxar, sem pensar em problemas? Técnicas de respiração, meditação ou até mesmo uma caminhada tranquila podem fazer maravilhas pelo seu sistema digestivo. E por falar em caminhada, você pratica alguma atividade física regular? O exercício moderado ajuda na digestão e no controle do peso, outro fator importante no manejo do refluxo. O excesso de peso, principalmente na região abdominal, aumenta a pressão sobre o estômago, favorecendo o refluxo. Mas atenção, exercícios muito intensos logo após as refeições podem piorar os sintomas. Que tal começar com uma caminhada leve 30 minutos depois do jantar? Também é essencial falar sobre o cigarro e o álcool. Você fuma? Bebe com frequência? Ambos são péssimos para quem tem refluxo. O cigarro enfraquece o esfíncter esofágico e o álcool irrita a mucosa gástrica, além de relaxar a musculatura que deveria manter o ácido no lugar. Sei que não é fácil abandonar esses hábitos, mas você já pensou em quanto sua qualidade de vida melhoraria sem eles? Outro aspecto importante é reconhecer seus gatilhos pessoais. Cada pessoa é única e pode ter sensibilidades diferentes. Você já tentou manter um diário alimentar? Anotar o que comeu e como se sentiu depois? Isso pode revelar padrões que você nem havia percebido. Talvez para você o problema maior seja o chocolate, ou quem sabe frutas cítricas, ou até mesmo hortelã, que para algumas pessoas pode piorar o refluxo. Que tal começar essa investigação pessoal hoje mesmo? E aquelas medicações que você toma, já conversou com seu médico sobre elas? Alguns remédios como anti-inflamatórios, certos antibióticos e até mesmo suplementos de ferro podem agravar o refluxo. Nunca pare de tomar uma medicação prescrita, sem orientação médica, mas vale a pena discutir alternativas se você perceber que seus sintomas pioram com determinado remédio. A temperatura dos alimentos também importa. Você gosta de tomar sopas bem quentes, café fervendo? Alimentos muito quentes podem irritar o esôfago já sensibilizado pelo refluxo. Da mesma forma, bebidas muito geladas podem causar espasmos esofágicos em algumas pessoas. O ideal é consumir alimentos em temperatura morna ou ambiente. Já prestou atenção nisso? Vamos falar também sobre temperos e condimentos. Você é fã de pimenta, molhos apimentados, mostarda?
Esses ingredientes podem ser verdadeiros vilões para quem tem refluxo. A capsaicina presente nas pimentas irrita a mucosa gástrica e pode desencadear crises intensas. Mas não precisa comer comida sem graça. Experimente usar ervas aromáticas como manjericão, orégano, alecrim, tomilho. Elas dão muito sabor sem agredir seu estômago. O horário das refeições também faz toda a diferença. Você tem horários regulares para comer ou come quando dá? Pular refeições e depois comer demais na próxima é péssimo para o refluxo. O jejum prolongado aumenta a acidez estomacal e quando você finalmente come, o estômago reage produzindo ainda mais ácido. Tente estabelecer uma rotina alimentar. Seu corpo vai se acostumar e funcionar muito melhor. E aquele chiclete que muita gente masca depois das refeições? Acredite ou não, pode ajudar. Mascar chiclete sem açúcar estimula a produção de saliva que é alcalina e ajuda a neutralizar o ácido no esôfago. Mas tem que ser sem açúcar e sem menta, porque a menta pode piorar o refluxo em algumas pessoas. Você já tinha ouvido falar nisso? A posição para dormir também é fundamental. Você dorme de barriga para cima, de lado, de bruços. Dormir sobre o lado esquerdo pode ajudar a reduzir o refluxo, porque nessa posição, o estômago fica abaixo do esôfago, dificultando a subida do ácido. Já dormir sobre o lado direito ou de barriga para cima pode facilitar o refluxo. Vale a pena tentar mudar sua posição habitual de sono? Agora, sobre aqueles alimentos que podem ser seus aliados contra o refluxo. Você consome aveia regularmente? Ela é excelente porque absorve acidez e proporciona saciedade sem sobrecarregar o estômago. Banana também é ótima, especialmente as mais maduras que são menos ácidas. Vegetais verdes como espinafre, couve, brócolis são alcalinos e ajudam a neutralizar o ácido. Você inclui esses alimentos na sua dieta? O gengibre merece destaque especial. Ele tem propriedades anti-inflamatórias naturais e ajuda na digestão. Você pode usar gengibre fresco ralado em chás, sucos ou até mesmo mastigar um pedacinho depois das refeições. Mas cuidado com o excesso. Em grandes quantidades, pode ter efeito contrário. Já experimentou usar gengibre no seu dia a dia? E o famoso bicarbonato de sódio você já usou? Muita gente recorre a ele para alívio rápido da azia, e realmente funciona momentaneamente por neutralizar o ácido. Mas cuidado, o uso frequente pode causar desequilíbrios eletrolíticos e até efeito rebote, fazendo seu estômago produzir ainda mais ácido. É melhor tratar a causa do que ficar mascarando os sintomas. Não concorda? Probióticos também podem ser grandes aliados. Você consome iogurte natural, kefir ou toma suplementos probióticos? Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal e melhorar a digestão como um todo. Mas escolha versões sem açúcar e sem muita gordura. O equilíbrio da microbiota intestinal tem impacto direto na saúde digestiva. A fibra alimentar é outro elemento importante, mas tem que ser do tipo certo. Fibras solúveis, como as encontradas na aveia, maçã sem casca, cenoura cozida, ajudam a absorver excesso de ácido. Já fibras insolúveis em excesso podem irritar o sistema digestivo. Você presta atenção no tipo de fibra que consome? Mel também pode ser um aliado interessante. Uma colher de mel puro antes das refeições pode criar uma camada protetora no esôfago. Mas tem que ser mel puro, sem aditivos. E com moderação, porque é açúcar no final das contas. Você já tentou esse truque? A qualidade do sono impacta diretamente no refluxo. Você dorme bem? Quantas horas por noite? A privação de sono aumenta a sensibilidade à dor e pode piorar a percepção dos sintomas do refluxo. Além disso, o cansaço nos leva a fazer escolhas alimentares piores, criando um ciclo vicioso. Estabelecer uma rotina de sono adequada é fundamental. E aquela roupa apertada que você usa, já pensou que pode estar contribuindo para o problema? Cintos apertados, calças justas, cintas modeladoras, tudo isso aumenta a pressão abdominal e facilita o refluxo. Que tal optar por roupas mais confortáveis?
especialmente depois das refeições. Métodos de cocção também fazem diferença. Você prefere alimentos grelhados, cozidos no vapor, assados ou fritos? Os métodos que usam menos gordura são sempre melhores para quem tem refluxo. E temperar com ervas e especiarias suaves ao invés de molhos pesados faz toda a diferença. Experimente marinar carnes com ervas e limão siciliano antes de grelhar, fica uma delícia. A consciência alimentar é fundamental. Você come assistindo TV, mexendo no celular, trabalhando. Quando não prestamos atenção ao que comemos, tendemos a comer mais rápido e em maior quantidade. Tente fazer das refeições um momento de atenção plena, saboreando cada garfada. Você vai se surpreender como isso melhora a digestão. Suplementos naturais também podem ajudar, mas sempre com orientação profissional. Enzimas digestivas, alcaçuz deglicirrizinado, olmo escorregadio, são algumas opções que algumas pessoas relatam benefícios. Mas lembre-se, o que funciona para um pode não funcionar para outro. Você já conversou com seu médico sobre essas alternativas? É importante também entender que o refluxo pode ser um sinal de algo mais sério. Se você tem sintomas frequentes, perda de peso inexplicada, dificuldade para engolir, vômitos com sangue, é essencial procurar ajuda médica. Quanto tempo faz que você não faz um check-up completo? A prevenção sempre é o melhor remédio. A paciência é fundamental nesse processo. Mudanças alimentares e de estilo de vida levam tempo para mostrar resultados. Você não desenvolveu refluxo da noite para o dia e não vai resolver tudo em uma semana. Mas com persistência e as escolhas certas, é possível ter uma vida normal e prazerosa, mesmo convivendo com essa condição. Você está disposto a fazer essas mudanças? E lembre-se, cada pequena mudança conta. Não precisa revolucionar tudo de uma vez. Comece eliminando um dos alimentos gatilho, depois outro. Vá incorporando hábitos saudáveis aos poucos. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, não é mesmo? Por fim, quero que você entenda que ter refluxo não significa viver de restrições e sofrimento. É sobre fazer escolhas inteligentes, conhecer seu corpo, respeitar seus limites. Você merece viver sem aquela queimação constante, sem acordar no meio da noite com azia, sem ter medo de comer. Com as informações certas e disposição para a mudança, isso é totalmente possível. Bom, se você chegou até aqui comigo, primeiro quero agradecer pela sua atenção e paciência. Sei que foram muitas informações, mas cada detalhe é importante para você entender e controlar melhor seu refluxo. Agora quero fazer um pedido especial para você que assistiu até o final. Escreva nos comentários qual desses 4 alimentos você mais consome e qual vai ser o primeiro que você vai tentar reduzir ou eliminar da sua dieta. Comente também se você já conhecia todos esses vilões ou se algum te surpreendeu. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, pois isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que sofrem com refluxo e não sabem o que fazer. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, onde vou continuar compartilhando dicas valiosas sobre saúde digestiva. E olha, já tem um vídeo aparecendo aí na sua tela sobre os melhores chás para aliviar os sintomas do refluxo. Não deixe de assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.